Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para conversar com vocês e entre nós sobre um tema que não é nada fácil, esse assunto sobre a violência, né, e agressão e abusos e tudo mais que masculino e feminino lidam há séculos e séculos e ainda atualmente de uma forma tão frequente dentro dos lares, né, Alex? E a gente tem visto, né, muitas notícias cada vez mais tenebrosas, né, grotescas mesmo. E eu e a Lu, a gente estava vendo uma série, né, na Globoplay sobre o João de Deus. E aquela série, muito bem feita e muito impactante, mostrou talvez o cúmulo do absurdo onde pode chegar essa questão da violência, do abuso contra as mulheres. E a gente não preparou uma pauta, a gente só queria conversar um pouco para trazer alguns pontos para nós refletirmos. Sim, porque foi uma das questões, né? Havia na minha parte o início uma certa resistência de olhar para isso, né? Já faz um tempo que ele tá a fim de assistir essa série documental e algo em mim temia. E durante as sessões, né? Porque são 6 ou episódios, 7? eu fui tendo reações físicas, né? No primeiro dia, depois que a gente assistiu à noite, eu senti reações físicas no meu corpo. Meus ovários pulsaram dolorido muito tempo, acho que mais de hora antes de dormir. Então é lógico que é um tema que ele não tá da telinha para fora, né? Não são histórias alheias, mas são histórias que de alguma forma elas ecoam dentro de cada casal, de cada mulher, de cada pai de uma filha, de cada marido, né? Porque são temas dessa relação feminino e masculino, né? Essa guerra, essas nuances tão conflituosas que ainda a gente sente que estamos dando passos para evoluir, mas a gente ainda carrega muita coisa tosca e muita coisa muito distorcida, né? E uma primeira coisa que me vem assim a partir de agora é quando eu participava de um grupo de WhatsApp de antigos amigos de um lugar que eu trabalhei, e aquele grupo ele era assim, é, enfim, aquelas piadas grotescas sobre mulher, né, o uso abusivo, né, de imagens pornográficas, brutais às vezes, Sim. né, piadas muito toscas. E aquilo me incomodava tanto que chegou um momento que eu falei para aquele pessoal, eu vou sair, né, dei uma desculpa e saí do grupo e também nunca mais conversei com essas pessoas. É, e aí eu queria trazer esse lugar de um masculino, né, que claro, não são todos, a gente vê por aí muitas pessoas machistas, né, e muitos em posição de comando, mas muitos homens se sentem envergonhados até desse papel, né, que o homem tem exercido durante tantos séculos, né, tantos milênios talvez. E isso traz uma sensação muitas vezes também de não valorizar o masculino. E como terapeuta, eu já trabalhei, né, com homens, a gente precisa aprender a separar um pouco, né, porque o desejo sexual é uma coisa, né, a necessidade da gente ter relação afetiva é uma outra coisa. E aquilo que é feito em nome dessa relação, e claro, eu não compactuo com isso, mas também se a gente não tomar um cuidado, a gente acaba excluindo até a nossa forma masculina de ser. E aí o que que acontece? A mulher, ela vai acabar encontrando, a mulher ferida, ela vai encontrar um homem muito fraco. E aí esse homem fraco não vai preencher também um bom papel ao lado dessa relação, logo essa mulher vai ter que ficar mais forte e vai também ter um desequilíbrio, né, Lu? São tantos lugares, né? Você tá falando e eu fui refletindo aqui, né? Então, o quanto é muito recorrente daquilo que chega para mim, né, no consultório, de mulheres com esse nível de insatisfação, né? Então, eu acabo liderando muito, eu assumo muito a frente da relação e eu não me sinto segura, né? Parece que tem um lugar onde essa masculinidade, ela também ela falta, ela é carente nas relações. E aí tem um excesso, talvez, de um feminino mais empoderado, autossuficiente, que encabeça muitas coisas, mas que no fundo continua em busca de uma sensação de complementariedade e de segurança e até amparo e proteção. E quando isso tudo está misturado nas entrelinhas, né, de uma convivência,
como que é a vida íntima de um casal assim, né? Como é que fica, né, essas descompensações em termos da energia? Porque a gente começou falando de um documentário, de um caso bem específico, uma figura pública, mas vamos trazer para o pessoal, né? Como é que fica esse nível de agressão, de abuso, de invasão na relação do casal? E aí a gente pode aprofundar como que é a minha forma de compensar raivas e frustrações que na dinâmica prática eu não vejo acontecendo no meu relacionamento. Será que isso se torna um instrumento, eu enquanto mulher, para usar isso como barganha dentro dessa relação desse homem que supostamente é um devedor para mim? Isso não traz uma raiva, né, na relação? Muito, né? Isso que eu ia falar, E uma né? possibilidade de abusos. E uma sensação assim de controlar, né? Uma vontade de controlar o outro, né? Já que você não me dá aquilo que me faz tanta falta, então nessa dinâmica da nossa intimidade o controle é meu. É só quando eu quero, é no ritmo que eu dou as cartas, né? E eu não tô olhando para você plenamente, né? Mas eu tô num jogo aqui, porque tem essas outras partes da vida que se misturam, né? Que são esses vários papéis dentro do relacionamento que nós temos, né? Então tem a figura da donzela, tem a figura da mulher chefe de família, tem a mãe, tem a profissional, tem aquela que também tem uma relação de certa competitividade com esse masculino que é também alguém que batalha por uma vida melhor. Tem muitos papéis dentro da relação, mas e tudo isso misturado com as suas insatisfações, com as suas nuances aí de competição, rivalidade, e na sexualidade pode ser que isso realmente também seja um elemento meio invisível que nutre, né? Esse tipo de manipulação da sexualidade. Porque eu acho que abusos a gente vê em diversas áreas, né? Sim. Então, recentemente também a gente teve esse caso da juíza que foi assassinada na frente dos filhos, né, no Rio de Janeiro, e logo em sequência a reportagem diz, né, eu não me aprofundei nesse assunto, mas que esse ex-marido, ele era dependente financeiramente dessa juíza, né? Então vamos imaginar, durante 6 anos, uma pessoa desempregada, e disseram que ele estava, inclusive, pedindo dinheiro para ela, não aceitando a separação. Então, às vezes, esse homem mais fragilizado, claro, né, possivelmente com um monte de problemas psiquiátricos, mas esse homem fragilizado, ele se coloca num lugar submisso, e a mulher, nesse caso, ela com um bom cargo, com um bom salário, se colocou numa posição acima. Isso é extremamente humilhante. É lógico que não justifica o que foi feito, mas esse homem que se sente inferiorizado, ele vai vir para cima em algum momento, ele vai querer a vingança. Acho que o mesmo pode ocorrer ao contrário. Então a mulher inferiorizada, aqueles homens, né, que eram mais comum antigamente, como autoridade, como quem tem a grana, algum momento elas vão querer descontar com raiva. Pelo menos é isso que a gente vê na terapia. E quando não são as próprias mulheres que fazem esse movimento de rebelião, vem uma filha, uma neta e acabam tomando essas dores do feminino e acabam se rebelando contra esse masculino. Sim, tem uma questão de jogo de poder, né, que é muito importante da gente poder olhar com maturidade, e mesmo numa relação que há diálogo, que tem, né, esse nível de possibilidade de conversar sobre isso, perceber como é que essas nuances ocorrem, porque ocorre, né, isso é parte de uma dinâmica secular, né, o feminino e o masculino entre gêneros aí, mas nós somos iguais em condição de lidar com a vida, né? E aí a gente também tem esse ponto, né? O quanto eu estou numa relação de parceria ou numa relação de rivalidade com relação à pessoa com quem eu convivo na minha vida. E aí tem essa outra dinâmica que me veio, né, quando o Alex estava falando, que é o aspecto, né, da crueldade que a gente pode chegar, porque estamos falando de casos bastante graves do ponto de vista de ética, moral e respeito à vida humana, mas e na dinâmica pessoal, Existem, né?
violências cotidianas. Que violências, exatamente, né? São essas subliminares, né? Quando eu rechaço o outro, quando eu ignoro, né? Essa frieza que pode, assim, né? Simplesmente ignorar uma pessoa dentro de casa, né? Quando eu compro com a grana, né? Manipulo, né? Com a minha sexualidade, compro com a grana ou uso filhos como um elemento, né? Então você não vai ter mais contato com a sua filha a partir de agora, né? Então é uma crueldade que ela pode beirar essas coisas extremas, mas ela anteriormente ela acontece cotidianamente, né? Dentro das relações. E isso é uma coisa que muitas vezes se passa assim como é chato, mas é parte de um jogo que eu não sei muito como sair. Então o nosso olhar hoje, trazendo essa reflexão para contar para vocês, né, compartilhar, é justamente para a gente ficar mais atento, né? Se está acontecendo índices alarmantes, absurdos de violência contra a mulher, sexual, moral, física, se estão acontecendo feminicídios nesse nível absurdo de dados que a gente tem hoje num país como o Brasil, como estão os lares? Como estão as relações? É um espelho de tudo que está acontecendo aí dentro. E aí qual é o papel que nos cabe? Posição mulher dentro de uma relação, posição homem dentro de uma relação. Como eu estou me ocupando, né, daquele espaço limitado, do qual eu sei qual é o meu limite de tolerância e flexibilidade, ou o quanto eu realmente, né, me escorei dentro de um relacionamento, projetei satisfações nessa pessoa, nessa relação, e isso aqui, ó, se perdeu, né? Não tem mais borda, né? E aí viram as relações de codependência, seja ela por sexo, por dinheiro, por bebida, por vícios, por doenças. E aí, cadê a integridade, né? Quem se relaciona bem dessa maneira? E eu acho que fica então esse convite para a gente se perceber. Então, a Lu falou da mulher, o masculino também. Qual que é o meu olhar em relação à mulher? Eu me vejo como igual, eu me vejo como inferior, eu tenho raiva da mulher, eu tenho submissão em relação à mulher. Né? E o grande trabalho, quando a gente não estamos falando desses casos malucos que a gente comentou, estamos falando de pessoas como eu e como vocês, né? Que são normais, com seus problemas, suas questões, e a gente está se trabalhando para evoluir, para poder ter uma relação realmente de harmonia. Então a grande pergunta é, como é que está o meu feminino, né? Como é que está o meu olhar em relação ao feminino dentro de mim? Como é que está a minha sensação de igualdade, de troca, né? De confiança e ao mesmo tempo de colocar limites, porque às vezes é importante a gente saber também colocar limites em relação ao feminino. Eu acho que o mesmo da mulher em relação ao masculino. Não adianta a gente levantar bandeiras, né, contra isso ou contra aquilo. Isso tem o seu lugar, claro, mas quando a gente fala em terapia, né, em evolução pessoal, a gente precisa perceber somente qual é a minha parte. E, claro, colocar limites, se a gente está numa relação abusiva, se afastar disso, mas, como a Lu falou, as relações às vezes são abusivas em pequenos detalhes, né? O tempo todo estamos abusando e sendo abusados. É nesse lugar que a gente precisa colocar o foco. E são sinais, né? São como luzes amarelas piscando para que você possa identificar. Se isso está acontecendo na tua história pessoal, olha um pouco para o teu passado. O seu sistema familiar como um todo carrega tanto os lugares de crueldade quanto os lugares de vítima. Nessa relação não tem ganhador. Todo mundo está perdendo nessa história. E a gente vem de linhagens, né, de relações onde houve muita distorção, onde houve muito abuso de poder e essa relação distorcida do lugar da mulher e do lugar do homem, da grana, do sexo como um elemento de manipulação. Então, evoluindo estamos, mas não significa que isso tudo é uma página virada da história do qual eu absolutamente não quero nem olhar e nem tenho corresponsabilidade. A gente é uma consequência, nós somos fruto dessas histórias. Então, se eu não conheço como essas imagens de relação afetiva, de posição de mulher, de posição de homem e o papel que eu ocupo nessa história, eu vou estar, às vezes, com uma cegueira e assumindo papéis como mãe, como esposa, como orientadora
de uma forma muito distorcida em relação ao que é uma saudável troca de feminino e masculino. A gente vê isso, né? Esses dias eu estava comentando com o Alex, né? Quando a gente vê essa época aí, né? Que começa final de ano e tal, às vezes meninas muito jovens já com uma hipersexualidade, né? E é meio assustador você pensar, né? Assim, que modelos de feminilidade tá vindo nessa linhagem, né? Porque com 11, 12 anos já é o decotão, já é a foto de bunda lá na praia, né? Então, umas coisas que são pontos importantes assim para a gente ter cautela, para a gente olhar, porque da mesma forma que essa hipervirilidade pode levar para distorções, também esse lugar sedutor e muito empoderado da sua libido também pode levar a distorções, né? Uhum. Pois é, então são tantos e tantos assuntos, a gente poderia ficar horas conversando. Esse eu acho que é um tema para a gente falar realmente outras e outras e outras vezes. Mas a gente só queria trazer, né, esse ponto, né, uma coisa muito fresca. A gente também viu esse documentário agora há pouco, então a gente queria comentar um pouquinho com vocês e também querer saber a opinião de vocês, né, o que vocês gostariam de comentar sobre o assunto, se tem sugestões também, coloca sempre nos comentários que a gente lê com carinho, vai respondendo e vai fazendo novos vídeos também, né, sobre esse assunto e outros. Quem quiser acompanhar é no Globoplay, tá? É uma série que se chama Em Nome de Deus. Muito boa, forte, mas um documentário assim bem importante, né, que mostra todos os bastidores do que aconteceu antes daquela entrevista com o Bial, né, da primeira denúncia, antes, durante, depois, né, os desdobramentos. E que traz um olhar muito interessante do prisma das mulheres, das atitudes que foram se transformando quando uma disse sim, levantou a mão e saiu do silêncio, né? Então acho que também nesse aspecto é um exemplo muito inspirador, assim, é bacana. Fica a dica. Fica a dica, eu acho que todas as situações de abuso, elas pedem para que a gente consiga falar, não com ódio, né? Na verdade, que expresse, porque o abusado, seja homem, mulher, né, em qualquer situação sexual ou não, geralmente ele se cala, ele se sente culpado, e aí sistemicamente ele está excluindo alguma coisa. O objetivo, às vezes, de uma dor é fazer isso vir à tona, né, ir para fora e fazer, né, o movimento, como a gente viu nesse documentário, ele causa um movimento coletivo. Então, quando a gente traz uma dor nossa que está engolida aqui para fora de uma forma consciente, lúcida, nós estamos auxiliando um monte de pessoas que nunca conseguiram também colocar isso para fora, e aí o sistema vai mudando aos poucos. A verdade mesmo, quando muito dolorida e cruel, ela é necessária, né? E ela pode realmente ser o estopim de uma grande transformação. Então, se a gente fala dessa maneira sistêmica, a gente inclui que temos histórico e que se algo está acontecendo, né, o calar, ele é perpetuar uma dor que não precisa, se há uma disponibilidade de olhar com ela para a verdade, né? Então, seguimos aí na sintonia, senão a gente não termina, porque o assunto ele é vasto, ele mexeu muitas conversas nos últimos dias aqui entre nós dois, por isso que a gente resolveu aproveitar que estava tão fresco e compartilhar aqui com vocês. Então, até uma próxima. Até, um abraço.